História que olha, gente, é de cortar o coração. A morte de 2 gêmeos de apenas 1 ano em Minas Gerais. Os bebês foram indo de coração, a gente pensar nisso, e é um assunto muito sério. Por quê? Criança não pode, em hipótese alguma, ficar sozinha em casa. Isso não pode de forma alguma, mesmo que seja coisa rápida. Eu vou ali embaixo, eu vou aqui na vizinha. Bora falar sobre esse assunto mais uma vez aqui no Fala Espírito Santo? Eu recebo aqui no nosso estúdio Tiara Faela, psicóloga especialista no universo infantil, e também recebo Patrícia Silva. Ela é mãe da Beatriz, tem apenas 7 anos. Queria que você contasse pra gente, Patrícia, como que é a sua relação com a Beatriz. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Então, como vocês sabem, eu tenho um espaço, né? Uma esmaltaria em Campo Grande, e minha filha sempre está comigo. Eu deixo momento nenhum minha filha sozinha, e isso foi desde pequenininha. Como é que é a rotina de vocês? Me conta. Você acorda? Acordo de manhã. Que horas? 7 horas. Hoje ela mesmo, também? ela também. Hoje mesmo a gente acordou cedo, toma banho junto, tudo. Tomamos café, saímos correndo, fomos pro espaço junto comigo. E ela estuda? E ela estuda à tarde. E aí os deveres de casa, intervalo de uma cliente entre a outra, já pego, já boto ela ajudo ela nas atividades, levo para a escola, sempre comigo. Sempre boto ela para fazer alguma coisa, interter ela também. Isso porque você não tem com quem deixar isso em aí. casa. Uhum. Né? Eu prefiro ela comigo do que até com outra pessoa ou em casa sozinha. E a gente está vendo aí, ó, imagens dela com você. Esse dever de casa aí foi feito onde? No seu espaço? Foi feito até hoje esse dever. E essa foto aí, ela deitadinha Ela aí? dormindo no Aonde? dia, lá no espaço também, porque não teve aula, e aí ela dormiu de tarde. Sempre me ajudando, também coloco ela para me ajudar. Então, aonde a mãe vai, a filha tá junto? Sempre. Ficar sempre. sozinha em casa? Nunca. Nunca. Tiara Faé, tava com saudade de você. Seja bem-vinda ao Fala Espírito Santo mais uma vez. Obrigada, querida. Explica pra gente, né? Por que não podemos, por que não devemos, em hipótese alguma, deixar nossas crianças sozinhas? Porque simplesmente, Roberta, ela não tem a mínima capacidade neurológica de ficar sozinha. E quando eu falo neurológica, eu estou falando disso aqui mesmo, desse cérebro que existe aqui dentro da nossa cabeça, que aos poucos entra em desenvolvimento. Nós não nascemos com um cérebro pronto, tá? O cérebro é o que mantém a gente vivo. Tá? Então, é ele que vai coordenar a nossa atenção, as nossas habilidades, as nossas características, toda a parte ali de atenção, concentração, ideias, pensamentos. Isso tudo é o cérebro que vai processar. E um cérebro tão pequenininho aí, tão em desenvolvimento, como aí, né, no caso de 1 ano, 1 ano e meio, esse cérebro, ele está tão despreparado que ele serve, nesse momento, ele está, na verdade, habilitado para pedir comida, para pedir água, para falar as primeiras palavrinhas. Esse cérebro está preparado para isso, está se preparando tardiamente, lá na frente, para começar a racionalizar as situações. Então, no exemplo aqui, Paty, né, da Paty, que a menininha tem 7 anos, já um cérebro de 7 anos já começa a pensar diferente de um cérebro de 3, 5 anos. Porém, ainda não está formado. Para vocês terem uma ideia, nós temos 5 partes nesse cérebro nosso que vão se conversar o tempo inteiro. E a última parte desse cérebro se forma de 20 a 25 anos. Então, até lá, gente, tem um longo caminho ainda para trilhar, para aprender, para amadurecer esse cérebro. Acaba que a gente coloca também muita responsabilidade nessas crianças? Acaba que nós colocamos muita responsabilidade nessas crianças, das quais elas não têm capacidade de administrar, de resolver. Então, uma criança, ela precisa ser, como a Paty muito bem faz, zelada, cuidada por um cuidador responsável.
Paty, já aconteceu, por exemplo, você está em casa, vou ali no portão, vou descer para colocar o lixo fora de casa. Já aconteceu essa situação com você? E aí, o que você faz? Então, já aconteceu até um caso que a gente, dentro de casa, a Beatriz, eu fui botar o meu carregador para carregar e tinha um parafuso dentro da tomada. Pensa, com a gente dentro de casa. Mas foi ela que colocou? Ela colocou. Ou seja, a gente não pode piscar os olhos, não, né? Não pode. Isso porque tem 7 anos. Isso porque tem 7 anos. E ela é uma criança obediente ou ela é mais arteira? Não, minha filha é maravilhosa. Obediente. É obediente, aham. Tá vendo? Mas Mesmo independente disso, mas independente disso, essa criança, ela quer explorar aquele ambiente. E é através disso que esse cérebro que eu falei agora do início, ele se desenvolve também. Então, até colocando um parafuso dentro de uma tomada, ela está ali aprendendo alguma coisa. E aí cabe ao adulto chegar nesse momento e orientar. Por isso que a criança ela não pode ficar sozinha em casa, porque ela não tem orientação, ela não tem aquela pessoa que ela vai chegar, isso é certo? Isso pode? Isso não pode? Ela ainda não consegue distinguir o certo do errado como nós, adultos pós 25 anos, conseguimos. Eu vou ler aqui um comentário bem interessante do telespectador Pedro Júnior Conceição. Obrigada, Pedro, pela sua participação aqui com a gente. Ele fala, sinceramente, eu não estou entendendo, né? Um fogão teve vida própria e se jogou em cima de 2 bebês. Enfim, o que a gente está principalmente discutindo aqui é o fato da mãe ter saído de casa e ter deixado 2 bebês de 1 ano, 2, sozinhos, né? O que a gente está falando aqui é que não tem como a gente imputar essa responsabilidade, muito menos em bebês. A gente está falando até mesmo de crianças. Agora, o que aconteceu, né? Se tem outra história por trás disso, aí cabe à polícia. E também vale lembrar que existem vários tipos, né, de fogões. Cada um tem uma referência, mas tem fogão também que é super leve. Tem casos, gente, por exemplo, de televisões que caem em cima dos bebês e morrem. Os bebês não aguentam o peso, justamente porque às vezes está mal instalado. A gente não sabe também quais eram as condições desse fogão. Será que estavam com uns 4 pés, por exemplo? Enfim, isso cabe à polícia trazer depois mais informações. Agora, o debate que a gente está trazendo aqui no nosso programa é que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar nossos filhos sozinhos. Existe um excesso de autoconfiança de muitos pais? Olha, pode ser que exista, né? Hoje a gente passa por um momento de transição nessa questão da educação muito forte, né? Aí se cria algumas ideias que não são ideias plausíveis, não são ideias verdadeiras, de que a criança ela tem que se virar, de que a criança ela tem que fazer, de que a criança ela tem que aceitar e ela tem, porque na minha infância, eu me virava, eu cuidava dos meus filhos, dos meus irmãos mais novos, né? Então, essa cultura brasileira, né, do irmão mais velho cuidar do irmão mais novo, quando esse irmão mais velho, né, essa criança mais velha, também precisava de suporte, de apoio, de orientação, ela precisa ser discutida. Exatamente por conta dessas situações. E não é só esse caso que hoje está sendo trazido, né? Nós temos situações de crianças mais velhas, de 8 anos, que cuidam de crianças, de irmãos menores. Que é isso o caso não que a gente procede. vai falar agora, né? Exatamente isso. Olha só o que aconteceu em Goiás, gente. Uma mãe também deixou os filhos sozinhos em casa. E aí aconteceu uma tragédia na última quarta-feira. Ayla, de apenas 5 anos. 5 anos. E o irmão Luiz Otávio, de 7, foram assassinados. A menina ainda tinha marcas de violência sexual. A mãe estava trabalhando no horário do crime e também costumava deixar as crianças em casa e pedia para os vizinhos olhar os filhos. Mas só que nesse dia, ninguém cuidava das crianças. E até agora, nenhum suspeito ainda foi preso. Então, mais uma vez, a gente traz o alerta para o fato de não deixar as crianças sozinhas em casa, porque tudo pode acontecer, desde um acidente, um caso grave, como esse também que a gente acabou de noticiar, que aconteceu em Goiás, né? Até mesmo a Patrícia falou, já encontrou um parafuso dentro da tomada, né, Patrícia? Sim, é igual lá em casa. Lá em casa, na minha sala, tem câmera, ela tem o celular dela, ela fala, mãe, deixa eu ficar em casa. Não, filha, você vai junto comigo.
Mesmo que tem como eu vigiar ela com o celular, mas eu não deixo. Prefiro ela junto comigo. Acorda cedo, vão junto com a mamãe, de lá você vai para a escola. Deu o horário dela sair para a escola, deixo a cliente lá, vou lá, busco ela. Podia deixar ela em casa, eu não deixo. Vou lá, pego ela na escola e volto com ela para o meu espaço de novo. E não deixo ela sozinha em casa. Agora, uma coisa é fato, a gente também precisa preparar os nossos filhos para a vida, né? De acordo com a lei, gente, é só a partir de 16 anos que a gente pode deixar as crianças, os adolescentes, né, sozinhos em casa. Mas como que a gente vai preparando? Por exemplo, na idade da filha dela, já está existindo um processo para isso? Até antes. Até antes. Desde quando a gente nasce, a gente já começa a aprender. Nós somos seres que aprendem. Então, desde pequenininho, antes mesmo, tenho certeza, antes dos 7 anos, você já ensinava para ela. E aí, só quero voltar nesse caso, né, de 5 e 3 anos, né? Essa é uma idade, gente, onde a criança, ela precisa de todos os cuidados em torno ali dela, de todo o zelo, para que ela aprenda coisas da idade dela, que é exatamente isso que eu vou falar agora. Nós precisamos ensinar, sim, sempre, que não pode falar com estranho, né? Que não pode abrir a porta de casa para um estranho. E a gente precisa ensinar tudo isso. Por quê? Porque tem gente que fala assim, então eu não vou ensinar porque não aprende mesmo. Não, não é assim. O cérebro, ele vai se desenvolvendo aos poucos. E aos poucos essa criança vai conseguindo internalizar, entender o que nós estamos falando, a profundidade do que a gente está falando. Para vocês terem uma ideia, no nosso cérebro acontece várias limpezas, como se fosse uma faxina, tá? Principalmente na primeira infância, ali até os 7 anos, 6, 7 anos que acaba a primeira e vai para a segunda infância. Acontece nesse nosso cérebro 3 limpezas máximas, que se chamam podas neurais. Aquilo que não foi aprendido, sabe? Aquilo que está ali, aquela árvore enorme, aqueles galhos que não vão mais dar fruto, vai ser tirado. O nosso organismo faz isso, independente da nossa vontade. Então, se eu não ensino o meu filho ou minha filha, ele não vai aprender. E aí, lá na adolescência, eu não posso cobrar dele o que eu não ensinei lá atrás. O que eu não ensinei aqui atrás. Vai ser muito mais difícil ele aprender. Então,